E para bater o papo comigo aqui hoje, quero chamar Jefferson Barbosa. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Wagner. Prazer estar aqui, cara. Muito obrigado pelo convite. Prazer é meu, Jefferson. É sempre um prazer ter você com a gente, que participou de vários eventos já com a GP, trazendo sempre conteúdos. Sempre falo, né? Em 2018, quando pouco se falava é, nas comunidades sobre inteligência artificial, o Jefferson já trouxe um case para a gente das inteligências artificiais aplicadas à gestão de projetos, e foi bem bacana. Mas, Jefferson, antes da gente começar aqui, eu queria que você falasse para a turma quem é Jefferson Barbosa. Vamos lá. Obrigado. Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui, né? Um prazer estar com vocês. Eu sou o Jeff Barbosa, como o Wagner muito bem falou. Eu tenho um background em tecnologia e gestão de projetos. Em determinado momento da minha formação em tecnologia, alguém me deu a dica que foi excelente. Ele disse: levanta a cabeça da tecnologia, da programação, olha em volta, respira e coloca um pé na gestão de projetos. Eu acabei colocando mais do que um pé na gestão de projetos, porque fiz especialização na Fundação Getúlio Vargas em gestão de projetos, fiz o meu mestrado em gestão de projetos e tecnologia, já trabalhando com risco, fiz um doutorado em gestão de projetos, já com modelos preditivos para incerteza, que é algo além do risco, e atualmente eu estou fazendo um pós-doutorado em gestão de projetos e inteligência artificial na Universidade de Pernambuco, onde eu vou dar aula esse ano, inclusive, já associado a esse pós-doc. E tenho um background junto com uma startup paraibana chamada FabWork, por ter podido participar de programas de ciência de dados e inteligência artificial em algumas das nossas multinacionais, como a Gerdau, quem eu já dou aula já há 4 anos sobre ciência de dados, inteligência artificial, a Leroy Merlin, o Laboratório Axê, a B3, a nossa bolsa também, e diversas outras empresas. Então, prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouco desse conteúdo, aprender também. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Novamente, eu estou à disposição de vocês. Maravilha, Jefferson. Gente, lembrando a quem chegou agora, tá? Já tinha começado. Eu vou estar olhando a maior parte do tempo para o lado, por causa de uma mudança de última hora aqui do computador, que queimou o que eu uso, e não tive tempo hábil aí de trocar Isso foi um posicionamentos. risco, hein? Isso. Mas assim, plano B a gente sempre tem. O compromisso de Precisa, compartilhar, né, Jefferson, precisa, é, precisa. é muito maior, né? É. Então, assim, a gente arrumou um plano B aqui, pronto, já consigo falar, consigo me comunicar com você e com a turma que está com a gente aqui ao vivo. Ô Jefferson, a minha primeira pergunta é basicamente o seguinte, o tema, o que você quis dizer com mofo na gestão de projetos? E quais são os sinais de que um projeto ou a equipe está desatualizado? Wagner, quando eu pensei no tema, vamos pensar num tema que possa comunicar a ideia, e para isso eu vou contar uma história, mas também que estivesse totalmente associado à era que a gente vive hoje, né? Inteligência artificial, as mudanças, a necessidade de adaptação. Não sei se você conhece um game chamado The Last of Us, que depois virou uma série, ficou conhecidíssima, The Last of Us, uma série muito interessante, porque ela fala de um cenário apocalíptico, né, da humanidade, não através de vírus, né, como vivemos recentemente, a pandemia, não através de bactérias, mas através de fungos, especificamente um fungo chamado Cordyceps ou Cordyceps. A ideia é que esse fungo, que inclusive ele existe na vida real, na vida real ele toma conta, por exemplo, do corpo de formigas, e ao tomar conta do corpo de formigas, ele realmente toma conta do sistema nervoso, a formiga não sabe mais, ela não tem mais decisão própria, ele direciona as ações, esse fungo direciona as ações dessas formigas, e aos poucos vai consumindo, ela fica lenta, não consegue trabalhar, não consegue atuar. Quando eu pensei num tema, eu pensei tirar o mofo, lembrando que o mofo ele é feito através de fungos, da gestão de projetos, e me associou muito ao que acontece no The Last of Us. Quando alguém é infectado, a pessoa fica mais lenta, fica mais, sabe, sem poder de decisão, sem enxergar a realidade. A minha ideia é fazer essa analogia com as pessoas que hoje ainda não usam inteligência artificial, ainda usam tecnologias ou processos ultrapassados de gestão de projetos. Quando eu digo processos ultrapassados, a minha crítica não é a todos, Wagner, mas, por exemplo, se a gente pensar um ciclo PD, vou arrumar uma confusão agora, hein? Um ciclo PDCA ou um próprio gráfico de Gantt, são soluções, não estou dizendo que não funcionam, mas são soluções que foram criadas lá na década de 20, o ciclo PDCA lá com Demi em 1950.
1950. Então, o que eu defendo é que houve diversas mudanças culturais. A gente hoje trabalha muito, Wagner, com a questão da geração Z, que precisa de todo um trato diferenciado, uma comunicação diferenciada. O que eu quero questionar é, será que essas ferramentas dessas épocas ainda funcionam para a época, para a era que a gente vive hoje em dia? Será que não tem outra ferramenta, que pode ser inteligência artificial, talvez outra tecnologia que assuma, que possa assumir, que possa entregar resultados mais interessantes? Então, essa analogia, o mofo, hoje na gestão de projetos, o Cordíceps tomando conta, é aquele pessoal que não quer se adaptar a mudanças, que não tem interesse em tecnologia ou mudar a tecnologia, ou até adaptar a tecnologia. Tem muita gente que acha que tem que aprender um método, aprender um processo, um ciclo e aplicá-lo da forma que era aplicado em 1950. Nós temos decisões, o mofo são as decisões baseadas em forma intuitiva, sem uso de dados, o que para mim é inconcebível você tomar decisão hoje em dia sem basear essas decisões em dados, longos tempos de resposta, baixa colaboração entre as equipes, comunicação indevida, tudo isso, para mim, representa um mofo atual na gestão de projetos, Wagner. Olha, que maravilha, ô Jefferson, excelente colocação. E assim, tudo, em qualquer área, é processo, certo? Tudo é processo, nós temos que ter processo para isso, para aquilo, né. E muitas das vezes as empresas elas tentam implementar alguma tecnologia nova e não se atentam aos seus processos, se eles estão coerentes, se eles estão corretos, se eles estão bons. Quais desafios mais comuns que os gestores enfrentam hoje ao tentar, na sua visão, modernizar esses processos, ô Jefferson? O primeiro desafio, e é natural do ser humano, é a resistência à mudança. Veja só, Sim. eu venho fazendo sempre a mesma coisa. E, em tese, ou talvez na minha visão específica, funciona. Muita gente não tem a visão sistêmica, né? A visão do todo, ou não consegue identificar os gargalos. Você está todo dia naquela mesma coisa e, em tese, novamente, aquela mesma coisa funciona. Então, o primeiro desafio que um gestor de projetos vai enfrentar é a resistência à mudança. Isso é natural, é da fisiologia humana, né? O nosso cérebro ele poupa energia, então é natural a gente resistir à mudança. É natural a gente achar que os mesmos processos que funcionaram um tempo atrás vão continuar funcionando. Outro problema, outro desafio é a falta de conhecimento sobre essas novas tecnologias. É claro que é tudo muito novo, inteligência artificial, ChatGPT, Copilot, já se fala numa era de agentes inteligentes. Como assim? Se eu não entendi nem o que é inteligência artificial, como é que eu vou entender, já saber o que é um agente de inteligência artificial? Então, a falta desse conhecimento técnico é outro desafio que os gestores vão enfrentar também. E a integração a sistemas legados é um outro desafio que eu acho que é o maior. Eu hoje, vamos pensar que você hoje, a gente usa o ChatGPT. E a gente tenta usar o ChatGPT, Wagner, dentro da nossa instituição, que por sua vez tem um sistema legado, tem um sistema com dados de 20, 30, 40 anos. Como integrar essas ferramentas, um ChatGPT, um Copilot, um Gemini ou qualquer outra ferramenta ao sistema legado, para que isso faça sentido? Eu concordo quando muita gente vem com a questão de que, eu estou usando o ChatGPT para elencar uma das questões. Eu estou usando a minha ferramenta, o meu LLM, o meu modelo, de forma separada, mas ele não se comunica com os dados da minha empresa. Ele precisa se comunicar. Isso realmente é um desafio que o gestor precisa enfrentar, que é essa integração. E um último desafio que eu consigo pensar é conseguir extrair insights dessa massa de dados. Quando eu digo extrair os sites, aí eu trago um termo que eu tenho usado muito nas minhas palestras, que é o que a gente chama de letramento em dados. A nossa população, de forma geral, ela tem uma dificuldade grande na leitura comum do texto, né, em português. A gente lê o texto, mas muita gente não consegue interpretar o que está escrito na notícia. Imagine você ser letrado em dado, que seria o quê? O letramento em dado. Seria você saber olhar para um conjunto de dados, seria você saber interpretar o que um gráfico de distribuição está querendo dizer com relação àqueles dados. Seria você saber que vai utilizar um gráfico de barras para uma análise comparativa e qual storytelling está por trás daquele gráfico. Então, esses são alguns dos desafios que eu consigo ver que são realmente relevantes, mas que cada um deles tem solução se a gente procurar de forma adequada.
Excelente. Mas assim, você falou da resistência, né? A resistência realmente ela é uma coisa que a vida inteira na minha área de gestão de projetos, eu via sempre que nós íamos implementar uma solução nova, a implementação de um PMO interno dentro da empresa, tudo gerava resistência. Mas nós estamos numa era, nós estamos em 2025 atualmente. Você acha realmente que a resistência à mudança ainda é um vilão da transformação digital na gestão de projetos? Wagner, eu tenho um pé na área pública, porque eu sou também Uhum, servidor público, né, do Ministério Público, onde eu também atuo com dados, e um pé na área privada, pela questão das consultorias e das aulas que eu ministro. Eu sim. diria que sim, eu consigo ver que isso existe ainda essa resistência, mas acima de tudo, na área pública, essa resistência ela se torna cada vez mais, mais característica, cada vez mais afrontosa, essa resistência. É como eu te falei agora há pouco, veja só, se eu faço isso sempre, desde sempre, e na minha cabeça, Uhum. novamente, eu não tenho a visão do todo, funciona muito bem. Eu já vi muita gente responder a pergunta que, por que você está fazendo isso? Ah, porque sempre fizemos assim. Veja só, eu estava em mesa, reunião, colegas da minha mesma idade, né, eu estou com 45 anos, considerados jovens, né, para poder ter essa percepção de que nem você conseguir responder por que, que você faz dessa forma. Ah, porque sempre foi feito assim. Veja que é o tipo de resistência que existe e vai sempre existir, mas para isso, Wagner, a gente precisa mostrar os benefícios. É um desafio, como eu disse, existem os desafios, mas também o gestor precisa saber que, do ponto de vista do funcionário, do colaborador, ele está passando por um momento de mudança, ele não sabe se essa tal de IA vai tomar o emprego dele ou não. Então, essa resistência vem do fato natural da gente resistir à mudança, né? A lei da inércia prevalece, e vem do medo de não saber como se adaptar a essa nova tecnologia. Então, eu acredito sim que existe, talvez seja uma das principais impactos, até mais do que a falta de conhecimento, né? Ou talvez até um esteja atrelado ao outro, mas eu acredito sim, existe muita resistência e esse é o principal desafio a ser enfrentado. Ah, ótimo. Eu queria saber só a pergunta bem focada nisso aí, porque a mudança era necessária. Eu vejo que muitas empresas, muitas pessoas ainda estão naquela de não se mexe no time que está ganhando, né? Isso é uma frase muito, na minha visão, muito arcaica, é muito antigo e não se aplica hoje em dia, porque o seu concorrente ele pode, de uma hora para outra, te passar, igual agora, por exemplo, nós estamos na era da inteligência artificial, onde a cada dia vemos uma coisa nova sendo implementada em áreas X, Y, Z. No início falava-se, tem até aquela frase, né, que nós não iremos ser substituído pela IA, mas sim por pessoas que sabem, né, manusear a IA. E essa semana passada, agora, eu ouvi uma outra frase diferente um pouquinho, que a IA não vai roubar o nosso trabalho, mas a gente criada com IA talvez consiga. Então, esse foi um ponto que falou assim: pô, antes ninguém falava isso, agora os agentes que estão em evidência hoje podem se tornar futuros atrapalhadores, não sei se essa palavra existe, do mercado de trabalho. Então, assim, como que você vê, ô Jefferson, a inteligência artificial, como que ela pode ajudar a resolver os desafios e modernizar a gestão de projetos? Quando eu falo gestão de projetos, gente, eu entendo que se aplica em vários ambientes, tá? Mas nós vamos focar um pouquinho aqui da gestão de projetos. Veja só, Wagner, com relação a isso que a gente está vivendo, né? Eu já falei, até já escrevi, eu tenho um blog onde eu gosto de escrever, escrevo no LinkedIn, eu já escrevi sobre essa questão de que não é a IA, é o próximo humano com conhecimento de IA que vai substituir. Eu achei interessantíssimo esse adendo de que vai ser o próximo agente. Várias notícias, eu até trouxe algumas notícias, se for o caso, depois compartilhar com o seu público aqui, falando que nós estamos vivendo já vivendo a próxima era, que são a era dos agentes inteligentes. Disse que a próxima era é agêntica. E agêntica em que sentido para a gente começar um entendimento? Veja só,
eu recentemente, semana passada, dei uma palestra na universidade local, aqui de João Pessoa, né, eu estou de João Pessoa, onde eu perguntei aos alunos, vocês acham, e aí até peço ao seu público que escreva aqui, coloca aqui nos comentários, vocês acham, sim ou não, acham que o ChatGPT, ele é um agente inteligente? Sim ou não? Vou dar um tempo para o pessoal escrever sim ou não. Vocês acham que o ChatGPT é um agente inteligente? Então, enquanto você escreve, eu vou trazer a definição do Satya Nadella, se eu não me engano, que é o CEO do Google, certo? O CEO do Google. Quando ele diz, explica o que é a definição de um agente, pegando aí o que você falou antes de responder sobre a modernização. Ele diz que agentes inteligentes ele tem a capacidade do raciocínio, ele tem a capacidade de raciocinar, ele tem a capacidade de coletar um conjunto de dados e ele tem a capacidade de trabalhar esse raciocínio, essa resposta, responder uma pergunta através de várias plataformas. Através de várias plataformas. Esse é uma parte da definição que é interessante para a gente entender o que é um agente inteligente. Então, para muita gente, o ChatGPT ele não é um agente inteligente. Como assim não, Jefferson? Se eu pergunto e ele me entrega a resposta de forma inteligente, em poucos minutos. Veja só, se eu pedir ao ChatGPT que responda uma pergunta para mim, determinada pergunta sobre qual é o faturamento, ou qual foi o faturamento da Microsoft esse ano, nesse último ano, e envie essa resposta por e-mail e pelo WhatsApp para todos os meus sócios da minha empresa. ChatGPT ele vai ter condições de me responder de volta no prompt qual foi o faturamento da Microsoft no último ano, mas ele não está integrado, a não ser que eu conecte plugins, mas nativamente ele não está integrado com outras ferramentas para poder resolver o meu problema completo, que é gerar a resposta, enviar no e-mail, enviar no WhatsApp. Então, por conta dessa falta de integração, trabalhar através de diversas plataformas, o ChatGPT sozinho não é considerado um agente inteligente, um agente de inteligência artificial. Então, quem no chat respondeu que é um agente inteligente, tem essa pequena É, diferença de uma que ele pessoa trabalha de forma colocou específica. uma pessoa colocou que sim, e os demais aqui, cadê a Geisa colocou que sim, aqui no chat oficial, né? Aqui tem a Janaína, Cleiton, Breno, todo mundo colocou não. Muito bom, quem colocou não está por dentro, está a par da definição de agente inteligente. Veja só, aí, claro, surgiram formas de você pegar o chat GPT, conectar plugins de envio de e-mail, ok, mas nativamente ele não é considerado a questão de um agente inteligente. E para responder a questão dos desafios, né, assim, como a inteligência pode modernizar a gestão de projetos, pense que a gestão de projetos ela é muito feita através de comunicação, Wagner. Eu aprendi desde cedo, você também como gestor de projetos, que gestor de projetos ele passa 90% do seu tempo se comunicando. Veja só, 90% do tempo do gestor de projetos é se comunicando. Então, se alguma IA pode ajudar nesse processo de comunicação, concorda comigo que ela seria muito bem-vinda, sendo um agente inteligente, o que for. Com Existe certeza. hoje o Microsoft Copilot, certo? Copilot da Microsoft. Ele tem a possibilidade, eu até já no meu Instagram, depois se puder compartilhar, eu agradeço. No Instagram tem alguns vídeos curtos, é um Instagram pessoal, mas tem muito mais um perfil profissional, onde eu mostro que você consegue, com o Copilot da Microsoft, solicitar a criação de um texto. Esse texto é gerado, esse texto precisa ser validado, sim, pelo ser humano sempre, independente da plataforma que gera, independente do agente, validar, olhar, conferir, mas eu consigo que aquele texto, só com o comando do Copilot, pegue aquele texto, transforme numa apresentação do PowerPoint, uma apresentação intuitiva, uma apresentação vibrante, dou o tom da apresentação, depois pegue aquela apresentação, envie via e-mail através do Microsoft Outlook. Então, isso tudo integrado, e também consigo que o Copilot, ele monitore, aí algumas versões do Copilot, né? Existem diversas versões do ponto de vista da licença, uma versão do Copilot que monitore a nossa reunião, transcreva o resultado da nossa reunião, gere pontos de resumo e envie por e-mails dos participantes da reunião através do Microsoft Copilot. Então, esse tipo de benefício na comunicação que eu vejo os agentes de IA, agentes inteligentes, Copilot, ChatGPT, Gemini, nos ajudarem. Eu também consigo ver
processo de modernização na parte de análises preditivas. Como eu disse, o meu mestrado, doutorado, foi todo em cima de riscos e incertezas. E eu encontrei estudos da aplicação de aprendizagem de máquina, machine learning, desde a década de 90 para prever risco. Como é que seria isso? Eu posso treinar um modelo que chama modelo de classificação, entrando um pedacinho só na parte técnica, modelos de classificação. Esse modelo de classificação ele vai aprender com riscos de projetos passados, ele vai pegar a quantidade de stakeholders do projeto, vai pegar a quantidade de relatórios que foram gerados, a data de início, a data de fim, o tipo de projeto, se era corporativo ou não, várias informações desses projetos passados e uma coluna, que a gente chama coluna-alvo, coluna-target, foi esse tipo de case, Wagner, que eu já apresentei no Kona GP, pega a coluna-alvo que diz alto risco, médio risco, alto, baixo, médio, e aprende. Quando eu começar um projeto novo hoje, eu posso usar esse modelo de inteligência artificial de aprendizagem de máquina, que aprendeu e extraiu padrões do passado, e perguntar ao modelo, baseado nesses dados, quantidade de relatórios, o tipo de projeto, quantidade de stakeholders, qual a previsão para o risco. E aí o modelo vai me dar 80% do risco ser médio, 80% ser alto. Baseado nisso, eu posso usar essa informação, Wagner, para subir esse meu projeto de alto risco na fila de prioridades, né? Ter mais atenção com relação a esse projeto. Então, tem diversas formas que a gente pode usar essa informação para tomada de decisão. Isso é uma forma de modernizar a gestão de projetos através do uso da inteligência artificial. Tanto a previsão de risco, como mesmo eu posso usar para previsão de prazos. O mesmo eu posso usar para previsão de custos. Então, tem diversas áreas, desde a comunicação até custos, prazos, riscos, onde a gente pode aí usar a inteligência artificial para modernizar a gestão de projetos. Que maravilha, cara. Tem algumas perguntas aqui no chat. Tem até um adendo aqui do Rafael. Grande Rafael, seja bem-vindo. Que ele coloca aqui o seguinte: só um pequeno adendo, ajuste, falando que a Satya é da Microsoft. É Obrigado. Satya, né? É o Satya Nadella da Microsoft, né? Coloca o nome do Isso. CEO do Google, meu Deus, esqueci, eu confundi os CEOs, dois CEOs da grande. Obrigado aí pela correção, o Rafael. Aproveita e Maravilha. procura o nome e coloca pra gente aí para poder completar. Obrigadão, Rafael. Valeu. O Breno Ferreira, tem um comentário dele aqui, né? Pois vejo que a IA é boa em integrar conhecimento, mas no campo de pesquisa, ele não contribui para atividades na fronteira do conhecimento. O que você acha sobre isso? Eu adorei a observação, veja só. Como é o nome do colega? Breno Ferreira. Breno, veja só, Breno. Se a gente entende que uma inteligência artificial, o exemplo que eu acabei de dar, ele aprende com dados do passado. Então, quando a gente diz assim, eu gosto de escrever, eu me considero um escritor, tenho algumas crônicas publicadas. Então, eu, escritor, vou ter medo do que a IA vai escrever. Não, por quê? Porque ela aprende com o passado, então o texto que ela vai produzir nunca será algo efetivamente novo. Acaba que a gente se surpreendeu, todo mundo. Eu sou da área de tecnologia, 20 anos, mais de 20 anos hoje. Eu vi o surgimento do ChatGPT no final de 2022 e me surpreendeu a forma como ele gerava texto. Mas se a gente começa a analisar o texto, sabe, a gente consegue perceber, e eu até já dei palestras em janeiro para um conjunto de professores, mostrando que a diferença entre um texto gerado por uma IA e a diferença entre um texto gerado por um ser humano. O texto gerado por um IA, ele acaba tendo o mesmo formato, né? O uso da voz passiva. A gente, quando escreve, Wagner, a gente é recomendado usar a voz passiva, essa é a regra da escrita, mas a gente escreve na voz passiva, é recomendado usar a voz ativa, a gente escreve na passiva. Então você vê que o ChatGPT, ele peca por estar tudo muito certinho, por não trazer nada pessoal, não contar uma história, então a gente consegue identificar, então eu não tenho medo com relação a isso. Respondendo à pergunta do Breno, se ele aprende com o passado, então claro que ele vai ter dificuldade em gerar algo novo, ele não vai conseguir, é uma limitação técnica gerar algo novo. Claro que ele conecta A com C, e essa conexão de A com C eu não estava observando, Jefferson não estava observando, mas não necessariamente eu vou dizer que isso é algo novo, porque A já existia, C também. Então, quando ele diz a fronteira do conhecimento, eu concordo em parte, porque em parte
Porque se a IA aprende com o passado, ela não gera algo novo. Ponto. Em parte por quê? Porque, como pesquisador, eu já defendi um doutorado, onde eu conectava A com C e gerava algo novo naquela perspectiva de ninguém tinha conectado A com C. Então, eu concordo em parte com o colega Breno, que ela não gera algo novo. Eu, escritor, não vou ter medo do texto gerado. Eu nunca vai escrever um texto como um Machado de Assis ou algo novo, que a gente nem surgiu ainda. Do ponto de vista de pesquisa, ele já está sendo utilizado para gerar combinações, por exemplo, descoberta de medicamentos que não estavam visíveis. Novamente, o A já existia, o C já existia. Ele, normalmente, todo mundo vai do A para o B e chega até o C. Ele mostrou que havia essa conexão. Eu não sei se ficou Que clara aí a resposta colocação. para o Breno. Começou dando um bololô na minha cabeça aqui, mas depois deu, mas É, depois ficou claro. esclareceu. Que bom. Maravilha. Ó, tem uma pergunta aqui também do Rafael, peraí, só um minutinho. Rafael Zanella. Gente, novamente, quem chegou atrasado aqui, que chegou um pouquinho mais tarde, eu estou olhando muito para o lado hoje, porque o computador oficial queimou na hora de começar a live, tanto que atrasamos 2 minutinhos. Então, eu estou aqui olhando para o lado do nosso laptop, tá? Então, vamos lá. Ele perguntou o seguinte, complexa pergunta, mas ele consegue interpretar as perguntas que eu faço e ainda consegue dar detalhes melhorando a resposta? Mas isso é tudo com base de dados que ele deve ter sido treinado. Deu Sim, para tá entender? certo. Ele afirmou, assim, a Uhum, base de um modelo de inteligência artificial, é isso mesmo que ele afirmou, com base em dados que ele aprendeu. Então, se eu tenho uma base rica, um corpus, né, de conhecimento rico, ele vai me entregar informações mais ricas. Se eu tenho um corpus de conhecimento, uma base não tão rica, ele talvez não consiga melhorar as minhas respostas, melhorar os questionamentos que eu faço. Mas, no geral, se você pega modelos, a parte paga, pelo menos, de modelos uhum. como o ChatGPT, você consegue ter excelentes insights, excelentes respostas. Já teve momentos de pedir alguma coisa e aquela história, a gente não sabe de tudo. Então, ele gerar alguns insights de pensar assim, poxa, esse foi um insight legal que eu não tinha observado. Não necessariamente isso é novo, isso estava em algum lugar guardado, mas para mim aquilo era novo. Boa, excelente, Jefferson. Vamos lá, então. Gente, pode ir colocando as perguntas de vocês no chat, tá? Que à medida que eu vou avançando aqui, eu vou trazendo as perguntas de vocês. E as pessoas que estão aqui nas redes sociais, estou vendo que tem várias pessoas nas redes sociais. Se quiser ter o certificado dessa live, desse bate-papo, vem para Digital Edu, tá na tela o QR Code. Aqui no finalzinho nós vamos colocar no chat para vocês o link para emitir o certificado, ok? E, Jefferson, continuando, vamos focar uma coisa mais específica. Por exemplo, existem ferramentas específicas que você recomenda para aumentar a eficiência em gestão de projetos, né, para os gestores, para o time? Veja só, Wagner, eu até já comentei uma, né? Se a gente pega a parte da comunicação, boa parte da Uhum, comunicação de gestor de projeto, você pode usar para isso o Copilot da Microsoft, porque ele, novamente, é uma ferramenta integrada ao Office. Então, eu gero um relatório, imagine eu, gestor de projetos, gero um relatório de status report, a ferramenta pode ser aplicada a qualquer área, mas eu estou aplicando a gestão de projetos. Gera um relatório de status report, eu tenho que apresentar aquilo ali. Então, normalmente, eu pegaria item por item, geraria um PowerPoint, dou um comando, ele, como é integrado, ele já gera o PowerPoint, ele já gera um e-mail no Outlook convidando para a apresentação daquele status report. Então, o Microsoft Copilot pode ser uma ferramenta que você pode utilizar para a gestão de projetos. Da mesma forma, pô, Gerson, beleza, mas eu não uso o Office, eu uso a suíte Google. Se você usa a suíte Google, então você tem o Gemini ou Gemini do Google, que também está integrado. Também permite que você acesse o Google Docs e gere um texto automaticamente, novamente, sempre que precisa ser validado pelo ser humano, mas que ele integre com outras ferramentas, com o Gmail, como a suíte Google tem basicamente as mesmas ferramentas do Office, né, porque é o concorrente, o modelo que eles têm, que é o Gemini, também consegue atuar da mesma forma. E de forma bem mais específica, Wagner, você tem uma ferramenta de gestão de projetos que é muito conhecida, que é a ClickUp, certo? ClickUp. Depois a gente pode até deixar o link aí nos comentários. A ClickUp criou o ClickUp AI ou ClickUp Brain.
que é uma ferramenta para automatização das tarefas inteligentes. Então, a gente está pensando especificamente no IA para gestão de projetos. Ele vai otimizar as tarefas. Então, ela está dentro do ClickUp, que é uma solução para gestão de projetos. Mesma forma que existe o ClickUp, existe o Monday. E o Monday também, uma ferramenta para gestão de projetos, criou o Monday AI. Então, cada plataforma está criando uma inteligência artificial para poder ajudar no que ele já fazia, na gestão de projetos que ele já fazia. Além disso, você pode ter o Chat GPT integrado, e aí aquele plugin integrado com o Zapier, por exemplo, que é uma ferramenta de automação, e aí sim você teria o ChatGPT saindo, né, da sua localização de só ser a resposta do prompt. Você tem também o Notion, que criou o Notion AI, é outra ferramenta que é utilizada também para resumos automáticos, geração de relatórios. Então, hoje tem diversas ferramentas que, no geral, são para criação de textos ou para gerenciamento de projetos, mas que já tem a sua equivalente em inteligência artificial, que você pode pedir para resumir, para otimizar tarefas, para atuar de diversas formas. Todo mundo aqui. Bacana, Jefferson. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui do pessoal. Se não tiver, eu vou continuar aqui, tá? Excelente. Agora, vamos lá, dar algumas coisas práticas para a turma, Jefferson. Para quem quer começar agora a trabalhar com a IA, ok? Na gestão de projetos, qual seria o primeiro passo para ela começar? Eu diria o seguinte, eu acabei de falar sobre o ChatGPT, né, e que a versão Uhum. a versão que realmente dá resultado é a versão paga, que é a versão 4, a 3.5 seria só para uma utilização, mas existem outras ferramentas que você pode utilizar. Um primeiro passo que eu daria seria começar testando uma ferramenta gratuita. Existe um site, acho que a gente já comentei isso em alguma conversa com você, que eles chamam o There is an AI for that, certo? There is an AI for that, que no final das contas é um repositório de soluções de inteligência artificial. Se você escrever thereisanaIforthat.com, vai encontrar. Tem diversas ferramentas, entre gratuitas e pagas, para você trabalhar desde educação, gestão de projetos, geração, resumo, leitura de PDF, diversas áreas. Então, esse There is an AI for That, ele tem a primeira vez eu vi recomendação do professor André Barcui, né, que você conhece muito bem, organizou uma live nossa, né, me convidou, tive o prazer de participar, agradeço até hoje por isso. Então, ele falou primeiro sobre esse site. Então, minha primeira dica, vai lá e treina, usa alguma IA gratuita antes de pensar no investimento. Mas se você sentir segurança, por exemplo, no ChatGPT, eu uso a versão paga e recomendo, tenho diversos, não tenho dificuldade. Um próximo passo seria o seguinte, olhar para o seu processo e tentar identificar algo repetitivo que você possa utilizar. Repetitivo que você possa substituir, que você possa automatizar. Pensa uma situação, Wagner, que é o seguinte: na gestão de projetos, um dos passos que a gente faz, os primeiros passos é a identificação dos stakeholders, identificação das expectativas dos stakeholders. Isso aqui, por exemplo, é um projeto, né? O que você está organizando o Kona GP, que vai ser um evento híbrido em São Paulo e tudo mais, é um projeto. Concorda que cada stakeholder tem uma perspectiva diferente com relação a esse projeto? Eu como apresentador de palestras, espero uma coisa, você, como organizador, espera outra. Por quê? Se nesse projeto cada um de nós espera uma coisa diferente, por que a gente deveria receber o mesmo relatório de status do projeto? Por que deveria mandar, se a expectativa do Jefferson é diferente da do Wagner, por que nós dois deveriam receber, e do Wagner e do Jefferson respectivamente, por que nós dois devemos receber o mesmo relatório? Eu costumo dizer, eu já repeti mais de uma vez, que às vezes eu estou organizando uma palestra e chega um ponto que eu digo à minha esposa, olha, já tem uma ideia da próxima palestra, que seria, Wagner, o que as pessoas de 2045 achariam da gestão de projetos em 2025. E a primeira coisa seria, veja que absurdo, eles têm espectadores com perspectivas diferentes e eles recebem o mesmo e-mail, ignoram as expectativas. Através da gestão de projetos, a gente não conseguia fazer isso antes, mas através da gestão de projetos, eu posso pedir um chat GPT ou qualquer outra IA que gere um relatório customizado
para cada stakeholder com cada uma das expectativas. Pode até ser que eu receba o mesmo dado, mas a linguagem precisa ser diferente, eu tenho uma perspectiva diferente. Então, por exemplo, um processo que pode ser automatizado seria esse, da gestão, da geração de relatórios, né, da entrega de relatórios de status report, que é o que acontece muito na gestão de projetos. Um próximo passo que eu diria, natural, seria treine sua equipe no uso de IA. Treine sua equipe no uso do IA com foco na gestão de projetos, com foco na gestão, não pensando em substituição de stakeholders, não pensando em substituição da equipe, substituição de colaboradores, mas pense a IA como suporte, como apoio a essas tarefas de comunicação, envio de relatórios, status report. Um outro passo que eu daria, eu acho isso importantíssimo, seria comece de forma gradual. Já ouviu o termo baby steps, né? Passos de bebês? Comece de forma gradual. Não tente com a inteligência artificial abraçar o mundo abraçar o mundo com as pernas, como se diz, né? Já Não começar com algo grande, né? a começar com algo grande que vai resolver talvez todo o problema financeiro, todo o problema de processo. Isso não é uma boa indicação, porque pode gerar frustração quando você, por desconhecimento técnico, resistência à mudança, não aguentar, não conseguir aqueles resultados. E tem investimento que precisa ser feito. Então, diversas recomendações são começar pequeno, aprender, ver aquilo evoluir, ver aquilo acontecer, para depois pensar no próximo passo, algo maior. Então, uma outra recomendação seria realmente implementar de forma gradual. E uma última recomendação seria sempre analisar os resultados e analisar com o pé no chão. Fizemos a implantação desse projeto. Qual foi o resultado? O que nós investimos? O ROI, principalmente pensar no ROI, Wagner. O retorno sobre o investimento aconteceu? Qual foi o ROI dessa implementação nesse projeto? Tem um dos cases de uma das empresas que eu já prestei consultoria, não vou dizer o nome da empresa, mas que ela atuou de uma forma que ela converteu o código de sistemas legados, né, código de sistemas feito em linguagens com problemas de memória, tudo mais legado, para o código para uma linguagem de programação mais nova, mais recente. Eu sei que você está desenvolvendo, né? Aprendeu essa habilidade, está desenvolvendo, então você sabe como é difícil a gente desenvolver um software do zero numa linguagem que eu aprendi, né? Ou seja, a linguagem mais recente, sei lá, Python. Imagine converter um código numa linguagem antiga, ultrapassada, antiga, obsoleta, para uma linguagem nova. Então, esse foi um case que eu vi, e o importante desse tipo de case é, por exemplo, observar o retorno sobre o investimento. Valeu a pena? Será que realmente está tudo funcionando corretamente? No caso do projeto, deu tudo muito certo, mas poderia chegar à conclusão, e seria natural, de que não valeu a pena. Para esse caso específico, vamos voltar e vamos continuar trabalhando com o programador manualmente olhando o código antigo e traduzindo para o código novo. Então, isso é parte da realidade, é parte do processo. Isso acontece, a gente precisa estar preparado para isso. Cara, que fantástico. Assim, já, o pessoal está colocando aqui vários insights, vários retornos. Para mim também está sendo assim fantástico, porque é muito conhecimento, é muita. Eu até falei com o Jefferson, a propriedade da fala, a forma que fala é bem fixa, é bem interessante isso aí. Parabéns pelas colocações, Jefferson. Obrigado. Tem um comentário aqui cadê? Tem várias perguntas. Do Breno, não, é antes. Rafael Zanella. Assim, eu queria responder, mas eu vou deixar você responder, tá? Eu posso comentar alguma coisa, mas a pergunta dele é bem simples. O que seria gestão de projetos de maneira geral? Tá? Poderia dar um exemplo de uma empresa que não tem gestão de projetos, daí ela implementa na empresa essa gestão, quais mudanças ela teria? É uma boa pergunta, excelente pergunta, até para Sim, começar e contextualizar o que a gente está isso, fazendo, né? Quando a gente fala de isso. gestão de projetos, tecnicamente falando, seria o uso de processos, de ferramentas e técnicas para poder otimizar o tempo, o escopo, o custo, a qualidade do seu projeto. Todo projeto, ele
pelas definições que a gente tem, né, do PMI e qualquer outra, ele é único. Breno, foi o Breno, né, que perguntou. Ele é único, Breno. Ele precisa ter um início e um fim muito bem delimitado. Então, quando a gente fala gestão do projeto, é eu ter condições de medir o meu projeto, né? Porque já se Rafael, disse, desculpa, o Rafael, Rafael. perdão, Rafael, já se disse que se eu não consigo medir, eu não consigo gerir, né? Foi o Peter Drucker que falou, se eu não me engano, se eu não consigo medir, eu não consigo gerir. Então, basicamente, a gestão de projetos ela é implementar ferramentas e técnicas para que eu consiga medir passo a passo do meu projeto, do meu empreendimento, da resolução de um problema, para eu saber em que ponto eu estou, se eu continuo dessa direção ou não. Isso é gestão de projetos. Uma empresa É, sem gestão de projetos, fica à vontade, Wagner. vou falar, até uma colocação, Jefferson, que é o seguinte, gente, eu não consigo enxergar uma empresa que não tenha projetos, tá? Por quê? Projetos são meios das empresas sobreviverem, não tem Perfeito. forma de fazer. Então, assim, às vezes o que não tem é uma gestão de projetos oficialmente. Mas, por exemplo, tá? Até para poder exemplificar para ela, a empresa vai criar um produto novo, é um projeto. A empresa vai fazer uma melhoria na área X, é um projeto. A empresa vai criar, vai fazer um site para ela, é um projeto. Ou seja, toda essa ideia, como o Gerson falou, é único, tem um tempo, tem um custo, então tudo isso é envolvido. Só que as pessoas, quando fala gestão de projetos, é gerenciar essas forças-tarefas de uma forma com boas práticas. Tem vários órgãos que definem as boas práticas, olhando custo, vendo as partes interessadas, olhando a qualidade, olhando vários aspectos, entendeu, Rafael? Pode completar, Jefferson. E um exemplo para o Rafael, eu não sei se o Rafael é casado ou não, mas um exemplo para o Rafael seria o seguinte: Rafael tem um projeto do seu casamento, se ele já casou ou não, está prestes a casar, tem um projeto do seu casamento. Ele contrata uma empresa. Se a empresa não tiver gestão de projetos, o Rafael vai perguntar: ok, eu estou contratando vocês, eu vou casar em fevereiro. Quando é que o projeto de vocês termina? A empresa ia dizer: nós não sabemos lhe dizer quando termina. Como assim vocês não sabem me dizer? Assim, eu preciso de um prazo final. Não, a gente não trabalha com projeto. A gente não tem prazo final. Ele pode terminar na data do seu casamento ou pode terminar depois. Veja que falta de controle do prazo. Durante o projeto, dois dos stakeholders da empresa, que organizam os cerimonialistas, saíram. Isso foi um risco que não foi calculado. O cara da empresa vai te ligar, Rafael, vai dizer assim: olha, a gente não vai conseguir estar no cerimonial no dia do seu casamento. Apesar da gente ter esse projeto alocado com você, a gente não trabalha o projeto, então a gente não gerenciava risco. Saiu alguém da empresa, eu não vou conseguir te entregar. Então, assim, são exemplos que são até esdrúxulos, como o Wagner muito bem falou, é inconcebível hoje em dia uma empresa que ela não aplique gestão de projetos para ter o mínimo de escopo. Por exemplo, a empresa não saberia te dizer o custo do casamento, quanto ele te cobraria, Rafael, porque ela não tem gestão de custos. Então, isso seria, pensando de forma esdrúxula, realmente, uma empresa sem gestão de projetos. Existem empresas que a gente chama de matriciais, que são empresas que elas trabalham com verticais. Então, eu não tenho um projeto na empresa, mas eu tenho um processo. Depois que o projeto do carro que o Wagner deu exemplo, ficou pronto, ele virou um processo. E aí tem a vertical administrativa, tem a vertical do financeiro, a vertical do comercial, a vertical do marketing. Então você tem um processo. Mas veja que a empresa no início, para gerar um produto, ela teve um projeto. Por isso que o Wagner muito bem falou que é inconcebível hoje em dia você pensar numa empresa que não tenha projetos ou não trabalhe orientada a projetos. Maravilha, excelente. Então, assim, se ficar claro depois, tá, Rafael, pode mandar mensagem no WhatsApp, eu te dou Com algumas dicas certeza. bacanas. O Jefferson também tem certeza, eu sou da área de projetos, o Jefferson também. Então, pode mandar para a gente, tá? No particular também, que a gente te apoia, tá? Tem muita pergunta aqui, vamos lá. Primeiro assim, Jefferson, você consegue colocar para a gente aqui no chat privado o nome? Você falou o nome em inglês There da. is an AI for that. Vou pegar aqui Isso. agora. Só para o pessoal tá pedindo, eu já coloco no chat para eles. There is an AI for that. Já peguei aqui, vou botar para vocês. Beleza. Deixa eu pegar aqui, eu já Posso coloco colocar o aqui. Instagram também? Você compartilha aí para Pode, todo mundo? pode. Coloca no chat privado que fica melhor aí, beleza. Pronto, coloquei. Ok, deixa eu copiar isso aqui. Mandando no chat agora. Esse aqui é o Instagram.
Também fica à Pode, vontade pode para colocar. comentar lá, posta a nossa live aqui, marca a gente, não, Wagner? Posta lá, marca a É gente isso também, aí. agradeço. Ó, copiar, deixa eu colocar lá de novo de uma vez, que aí eu já te faço a pergunta aí, ó. Colar. Pronto, aqui, ó. A pergunta do Renato Ferretti. Qual a sua opinião sobre as empresas criarem um pequeno escritório, grupos dedicados, cadê subiu? Para IA, para criarem modelos explorando a inteligência no negócio, tornaria o custo viável? Renato, não é isso? Renato Ferretti. Renato Ferreira. Renato, eu tinha separado, inclusive, uma matéria, eu vou compartilhar com vocês aqui, do valor econômico recente, acho que de janeiro desse ano, vou colocar aqui para você compartilhar. Essa matéria falava justamente do surgimento, Renato, de novas profissões. Por exemplo, eu estou lendo aqui para vocês, valor econômico carreira de 2 de janeiro de 2005, recente mais. Engenheiro de prompt e de machine learning, pentester, coordenador de cyber, IA, chefe de inteligência artificial, são alguns dos departamentos que as empresas estão criando, são alguns dos novos cargos que as empresas estão criando. Essa notícia fala, Renato, que há uma busca de 20 a 30% que é iniciada, né, desses postos, sobre esses postos especializados em 2023 e 2024, né, puxada pelo avanço de projetos digital e essa preocupação com relação a projetos online, inteligência artificial. E, para vocês terem ideia de algumas informações de valores, isso está na notícia, há um aumento médio de 30% na procura por colocações em TI e para proteção de TI, proteção de informações, né, cibersegurança, com destaque para vagas como arquiteto de inteligência artificial, um pouco do que o Wagner falou, e especialista em segurança, com salários que vão de 25 mil a 45 mil reais. De 25 mil a 45 mil reais, para vocês terem ideia. Então, respondendo ao colega Renato, veja só, eu tenho visto naturalmente a B3, ela tem uma chefe de inteligência artificial, que eu conheci, a Paula, uma pessoa fantástica, muito competente. Então, a gente vê nas empresas essa forma de adaptação, essa forma de buscar se adaptar e se adequar à realidade, criando esses cargos, não só de cientista de dados, que passou a ser um cargo, inclusive, exigido em concurso público. A Receita Federal teve um concurso recentemente, 20 mil reais, salário, se eu não me engano, onde ela exigia conhecimento de ciência de dados e tinha um cargo de cientista de dados. Então, cientista de dados, arquiteto de IA, chefe de inteligência artificial, são cargos que realmente estão sendo criados pelas empresas como uma forma de trabalhar essa questão dos modelos. E a pergunta que ele fez com relação aos modelos, sim, eu acredito que um modelo de inteligência artificial, se ele for bem desenvolvido, principalmente com os dados da empresa, ou seja, customizado para a realidade da empresa, eu acredito que ele tem um potencial de trazer um diferencial competitivo, de fazer realmente com a redução de custos, a depender de onde ele for aplicado, né? Trazendo o que a gente já falou recentemente de aplicação em baby steps, né? Ou seja, em pequenos passos. Mas sim, quando uma IA é customizada, principalmente. Quando eu digo customizada, é importante entender que se eu uso um chat GPT, lá direto do site da OpenAI, ele está customizado para um público muito amplo. Melhor do que eu ter um chat GPT, pelo menos para determinadas tarefas, melhor do que eu ter um chat GPT para um público amplo, seria ter o meu chat GPT. O chat GPT na minha empresa. Imagine como seria, trazendo para a realidade do Ministério Público, que tem anos e anos de documentos, processos, eu pudesse perguntar, questionar usando linguagem natural, que é isso que a gente tem feito hoje em dia. Essa é a grande sacada da IA generativa hoje, usar a linguagem natural para poder perguntar, para poder questionar, e ele em base de dados, arquivos, PDFs, extrair aquela informação e eu poder dialogar, perguntar, contestar. Essa é a grande sacada. Então, sim, eu acredito que um modelo customizado para a empresa, ela pode sim representar esse diferencial e trazer muito ROI, né, para a empresa. Que ótimo, Gerson. Eu estou tendo insights demais aqui hoje, mas vamos lá. O foco é nos participantes. O Depois a gente toma Cleiton, um café, né? Quando for, aí a gente é, toma um café e a gente pensa esses insights aí. o Cleiton espanhol, como eu posso utilizar a IA para traçar um perfil de cada stakeholder e com isso personalizar os relatórios? Que tipo de perguntas posso utilizar para mapear isto?
Gostei demais da pergunta do. Desculpa o nome do colega. Eu É vi que é espanhol. Cleiton Espanhol. Eu acho Cleiton eu Espanhol. acho que falei certo. Desculpa, Pronto, Cleiton. Cleiton Espanhol. A pergunta é muito boa. Pegando do final da sua pergunta, Cleiton, essa questão de elaborar perguntas é o que a gente chama de engenharia de prompt, certo? Engenharia de prompt. E esse é um dos fatores primordiais que eu vejo crescer hoje em dia, que inclusive existe a profissão do engenheiro de prompt. Tá? O engenheiro de prompt é o cara que é responsável por saber fazer a pergunta correta. Então, para que eu possa obter o melhor resultado de uma inteligência artificial do modelo, eu tenho que saber fazer a pergunta certa. E para isso existem métodos. Existe o método create, onde o C significa o caractere. E quando é que isso acontece? Quando eu faço uma pergunta para o ChatGPT, eu poderia dizer assim: ChatGPT, elabore um relatório de status report. Essa seria a minha primeira pergunta. Uma pergunta melhor seria: agindo como um gerente de projetos com 20 anos de experiência na gestão de risco, elabora um status report para cada um dos stakeholders cujo perfil é XYZ. Percebe que a primeira pergunta ela é muito ampla, ela tem um problema de ser muito ampla. Não tem como ainda, como o ChatGPT, entrar na sua mente para saber o que é que está se passando na sua cabeça. Mesmo ele tendo acesso a dados do projeto, não tem como ele saber o que é que você espera de forma mais específica. Então, existem métodos como o Create e alguns outros que ajudam a gente na elaboração da pergunta. E hoje em dia, eu costumo dizer que a pergunta é mais importante do que a resposta. Saber elaborar a equação matemática, né, levando para o lado, hoje é mais importante do que a resposta da equação matemática. Então, isso é o que a gente chama de engenharia de prompt. E respondendo no início da pergunta do colega, como é que uma IA poderia fazer? Veja só, pensa o processo normal da gestão de projetos. Eu sento com os stakeholders, tenho uma reunião com os stakeholders, e eu crio documentos, né, eu capturo cada uma das expectativas desses stakeholders e coloco em documentos. Eu posso alimentar essa minha IA, esse meu chat GPT, Copilot ou qualquer uma outra, com esse conjunto de documentos e dizer a ele que guarde as informações de que essas são perspectivas de cada stakeholder. Para na hora que eu der o comando ou o prompt pedindo para ele elaborar um relatório para cada um, o ChatGPT vai naquele documento de expectativas e identifica Wagner, expectativa XYZ, Jefferson, expectativa, Jefferson é do departamento de TI. A expectativa dele é diferente da expectativa do Wagner, que é do comercial, que é o sponsor do projeto. Então, uma vez que você alimenta o ChatGPT com essas informações, quando você fizer a pergunta, a elaboração do prompt, o prompt correto, ele vai te dar um relatório específico para cada um dos stakeholders. Maravilha, Jefferson, excelente. E assim, só para complementar, até que a fala do Jefferson eu achei bem interessante, porque é o seguinte, gente, a IA ela trabalha com estatística, né, o Jefferson? É probabilidade da próxima palavra, ela avalia aquilo ali. Quando você faz isso que o Jefferson falou, é como se você eliminasse 90% do pensamento que ela poderia ter e ela foca naquilo específico, né? Isso, Eu perfeito. acho bem interessante essa colocação sobre a inteligência artificial, coisa que, como a gente começou, a gente saía fazendo de qualquer jeito, né? E depois a gente vai aprendendo isso. Ele também, assim, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Sem mais perguntas no chat oficial, né? É, vamos lá, chegamos ao final também aqui do nosso bate-papo de hoje. E o seguinte, gente, eu queria fazer uma última pergunta para o Jefferson, para aproveitar. Eu até falei no e-mail e nos dados que eu coloquei para vocês nas redes sociais, que hoje a gente estaria falando oficialmente do treinamento que nós estamos criando, junto com o Jefferson, a parceria, a Digital Edu, junto com o Jefferson Barbosa, criou agora em março e abril 2 treinamentos fantásticos para vocês. O primeiro treinamento, ele é focado na usabilidade inicial. Eu vou deixar o Gerson falar um pouquinho sobre cada um deles, mas é só dar um contexto geral. O primeiro, que vai ser agora em março, vai ser focado na formatação inicial da ferramenta, é a engenharia de prompt mais propriamente dita. E em abril, sequencialmente, nós teremos também um para agentes inteligentes, seria um workshop executivo. Depois que a pessoa já tem que ter um conhecimento em IA.
para poder fazer o treinamento. Se você tem treinamento IA, já sabe fazer boa pergunta, já passa direto para o treinamento de agentes. Mas se você não tem conhecimento ainda suficiente para fazer boas perguntas, primeiro faz o de engenharia de prompt, que vai ter umas ideias bem interessantes. Depois você faz o de agentes inteligentes. É a minha dica. Se o Jefferson liberar, ao contrário, aí é por conta dele aí. E o seguinte, enquanto o Jefferson fala para a gente o que o pessoal vai ver, eu vou colocar no chat para vocês o link para vocês conhecerem o evento e vou colocar na tela um cupom de desconto, tá? Já está com valor baixíssimo, ok? Já está com valor baixíssimo. E no final, além desse cupom, eu vou jogar um desafio para vocês aqui, tá? Não vou falar agora, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Jefferson, o treinamento que vai ser em março agora, especificamente a data de, tá aqui, ó, peraí, 22 e 29 de março, tá? Das 9 às 13 horas. Então, são 2 encontros de 4 horas, tá? Que o nome dele é Conversação com IAs, a importância da comunicação e o papel da IA generativa. Fala um pouquinho para a gente desse treinamento específico. Wagner, você falou muito bem a questão da conexão entre eles, né? Lembrando que é um treinamento online, então você, de qualquer lugar do mundo, você vai poder participar, né, desse treinamento. Wagner falou muito bem, são 2 encontros de 4 horas, 8 horas de treinamento, para a gente entender, não só entender, a gente vai ter prática de engenharia de prompt. Eu acabei de falar para você explicar, né, que a engenharia de prompt é a técnica de você conversar com a inteligência artificial, né? Quais são os erros na comunicação, quais são os problemas da comunicação. Então, eu vou falar sobre a história da inteligência artificial, numa primeira parte, né, sobre a evolução. Vou falar sobre o que é uma IA generativa, né, tudo preparando vocês para chegar na engenharia de prompt. Vou falar sobre o que é o prompt engineer e a gente vai ter prática. Eu vou entrar no chat GPT, eu vou mostrar como conectar, eu vou entrar no Copilot, e a gente vai escrever prompts, digamos assim, problemáticos, e analisar a resposta, e vai escrever prompts baseado na técnicas como, por exemplo, o create, e na técnica eu vou dizer o que significa cada uma delas, né? Que o C é de caractere, o R é de requisição, o A, eu vou explicar cada um do que é. A gente vai fazer vários exemplos de prompts para várias áreas, prompt para o marketing, prompt para a área de educação, prompt para a área comercial, né? Vários exemplos de prompts com problemas e prompts sem problemas, usando a técnica para a gente ver como é que eles se comportam. A gente vai falar sobre tudo isso, vai falar no final sobre também tendências do futuro. E nesse de engenharia de prompt, eu dou uma pitadazinha sobre agentes inteligentes, né, para estimular vocês a fazer, se quiser continuar a fazer o próximo treinamento, que é sobre agentes inteligentes, e vou falar também sobre ética e limitações das IAs. É interessante a gente entender também que a IA ela não faz tudo, ela não consegue fazer tudo. Então, a ideia no final é ter a teoria e a prática sobre engenharia de prompt para que você saiba conversar de forma mais otimizada ainda. Eu faço muito questão, Wagner. Wagner disse assim, a gente precisa ter algo prático, então precisa meter a mão na massa nos 2 encontros, teremos. Mas eu também faço questão de vocês entendam o que é a engenharia de prompt, o que é um modelo de IA generativa, para que você possa trabalhar com o ChatGPT, com o Copilot, com o Gemini, com o Perplexity, com diversos outros modelos que existem que ainda vão existir e que usam engenharia de prompt. Então esse é o primeiro treinamento, Wagner. Falo sobre Bacana. o segundo já. Já. Igual assim, ó, o cara já quer falar dos dois, gente. Ele gosta de compartilhar tanto. Jefferson, até é interessante, porque eu acho que tem muitas coisinhas pequenininhas na formatação do chat GPT que a gente não se atenta, e dos cuidados também. Eu lembro que no início eu comecei a fazer alguns códigos e empolguei. E eu pegava os tokens e colocava no chat GPT, tal, mandava. Só que é o seguinte, depois que eu fiquei sabendo isso, o que eu fiz? Eu resetei todos os tokens, tive que resetar 8 tokens, cara. Mas assim, faz parte, isso aí foi um aprendizado. Então tem algumas formatações que você pode fazer para melhorar um pouquinho, para não usar seus dados. Eu não confio 100% nisso, não. Minha dica é, não coloque no chat. Mas você tem algumas coisas que você pode fazer para poder minimizar isso, né? Então, assim, gente, o link eu vou colocar, assim que ele falar do outro treinamento, eu vou colocar os dois para vocês no chat. Quem está na plataforma Digital Edu,
Assim que acabar aqui, pode clicar na parte superior, tem lá cursos. Vai ter lá a opção do curso 1, do curso 2 e um combo. Um combo. Já, já. E aí, Gerson, em abril, nós vamos ter o treinamento executivo, né, que foi chamado de treinamento, que é falando um pouquinho sobre agentes inteligentes. Como é que vai ser, assim, didaticamente esse treinamento? Isso, aí nesse treinamento, aí, veja só, a gente vai aprender a criar um agente inteligente. Lembrando que, novamente, o ChatGPT, ele é fantástico, mas ele é restrito àquela plataforma. Se eu quiser pedir que ele envie e-mail, acesse o site de cotações da Bovespa, me traga a informação, formate num documento, envie por e-mail, faça várias ações, ele não consegue. Então, eu vou mostrar a vocês uma plataforma onde a gente consegue, sem escrita de código, sem escrever uma única linha de código, a gente consegue montar nossos agentes inteligentes para que eles façam várias tarefas encadeadas, saindo da plataforma, passando por várias plataformas, que é como deve acontecer a questão do agente inteligente. Então, nesse também nós vamos falar sobre IA generativa, estratégias de IA generativa, né? O impacto da IA generativa, essa transformação digital que a gente está vivendo. Também, como eu disse, tem uma parte prática, um treinamento também online de 2 dias, 4 horas cada dia tem uma atividade prática, a gente vai entrar, vai fazer juntos, eu vou fazer o passo a passo, desde entrar no site da plataforma, criar uma conta na plataforma, criar o primeiro agente de IA de cada um de vocês, então a gente vai ter toda essa prática aí a ser acompanhada. E como o Wagner muito bem falou, tem uma parte desse treinamento onde a gente precisa usar a engenharia de prompt. Então, o conhecimento do primeiro vai ser importante no segundo, para poder otimizar a criação desses prompts, como o Wagner muito bem falou. Tá no Aqui, ó. mudo. Enquanto isso, estou colocando para eles no chat aqui. Então, é o seguinte: o outro treinamento que o Jefferson acabou de falar, que é o executivo, é o workshop executivo, explorando o potencial de IA, da IA generativa e agentes inteligentes para negócios. E coloquei no chat para vocês o link, tá? E vou colocar também o link do combo. O combo, o que que é? É o treinamento 1 mais o treinamento 2. Então, aqui na Digital Edu, quando vocês clicarem em cursos, vai abrir só os cursos, a página dos cursos, cada um individual, beleza? Só que se você clicar no navegador, ali do lado tem lá um filtro que você pode fazer. Se você clica em pacotes, vou até mudar esse nome, mas tá em pacotes, ele abre os combos. E tem um combo com os 2 treinamentos, que você tem um desconto, ok? Opa! Além desse desconto, esse cupom que eu vou colocar para vocês já já na tela, acabei de colocar o cupom de desconto para vocês e vou colocar o link desse combo. Então é o seguinte, é desconto em cima de desconto, entendeu? Bom, Eu assim não é sei se bom. vocês entenderam. A ideia aqui é viabilizar para todo mundo. Então, assim, ó, se você pega o combo dos 2 treinamentos, você vai ter um desconto, se eu não me engano, já é de 10%, só baseado no combo em si. Se você coloca o cupom, vai ter mais 10% de desconto. Agora, qual é o desafio que o Jefferson, até hoje o Jefferson virou e falou assim, Wagner, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma loucura com a turma aqui, e eu falei, quando ele falou, eu falei, isso é loucura mesmo, Jeff, mas se você está disposto a fazer isso, cara, vamos falar isso hoje. Os primeiros 20 a comprarem, a garantir o lugar, independentemente se vai garantir no 1, no 2 ou no combo, os primeiros 20 vão receber 1 hora pós-workshop, uma mentoria de 1 hora exclusiva com o Jefferson, tá? Então, assim, é uma coisa que, quando ele falou, eu Loucura falei assim, total. Jefferson, vambora, cara, porque essa consultoria, gente, é muito importante, tá? É um diferencial gigante. Então, se você tem a ideia de fazer a compra, participar com a gente, vai lá no link. Quem está nas redes sociais, vai estar na tela ali, digitaledu.com.br. A partir de amanhã, nós vamos colocar também nas redes sociais as divulgações. Mas acessa digitaledu.com.br, vai em cursos,
você vai encontrar os treinamentos que nós acabamos de falar aqui, tá? Quer fazer alguma colocação do treinamento, Jefferson? Você corre para comprar, que os primeiros 20 tem consultoria exclusiva aí comigo, entendeu? Que aí a gente pode, de forma exclusiva, pensar qual é o modelo, qual é o agente que você quer criar, e a gente auxilia na criação desse agente. Então é isso mesmo. Veja só, um dos melhores treinamentos que eu já fiz, baseado em toda a experiência que eu já disse a Sim. vocês, nessas multinacionais, na empresa pública. Então, eu coloquei o que há de melhor, certo? Do que eu já aprendi, do que tenho aprendido doutorado, pós-doutorado, realmente na prática também, com relação aos, a gente vai estar usando o que há de mais moderno no uso, na questão da engenharia de prompt e na criação de agentes inteligentes. Maravilha, Jefferson. Jefferson, então é o seguinte, ó, o desafio foi lançado para a turma, tá? Aquilo que eu falo, gente, fez sentido para vocês? Vem com a gente, vem pro treinamento. Não fez nesse momento? Fica tranquilo, fica tranquila. Ah, não vai ter outra turma. Vai sim. Eu gosto de ser direto, ser aberto, tá? Vai ter uma segunda turma futuramente, talvez em maio, junho, mas assim, então assim, às vezes a sua hora não é agora. Mas assim, fez sentido? Quer conversar sobre alguma forma para poder viabilizar e tudo mais? Vem em contato com a gente, nós estamos aqui para poder apoiar, para dar para vocês a oportunidade de desenvolvimento, porque esse é um universo que todos têm que estar sabendo e se aprofundando um pouquinho mais. Seja aqui em treinamento, que vai ter uma coisa focada, seja participando de lives, por exemplo. A live que o Jefferson fez aqui já foi uma aula, na minha visão. Pô, é muita coisa, dica interessante. Não significa que se você não fizer o curso, você não vai poder aprender. Pode aprender sim. É mais difícil. Isso é claro, isso é fato, né, Jefferson? Não tem como. Ali é uma coisa focada. Então, assim, Isso. continue, não é o seu momento agora. Continue participando dos nossos encontros, adquirindo conhecimento de outros profissionais maravilhosos. Siga o Jefferson nas redes sociais, vai lá no LinkedIn dele, no Instagram dele. E a hora que fizer sentido para você, você participa de uma segunda turma, tá? Wagner, Mas lembrando que o público-alvo, ele não é o técnico, então, se uhum, você, de qualquer área, se você é gestor, se você tem dificuldade, se você quer, pense em implantar a inteligência artificial na sua equipe, mas não é você que vai colocar a mão na massa, né? Traz a equipe inteira para a gente trabalhar nisso. Então, assim, todos os dois treinamentos, você não escreve uma única linha de código, principalmente na criação de agentes inteligentes, tem ferramentas para a gente desenvolver sem criar uma linha de código. Então, minha especialidade, inclusive, apesar de ter um background de tecnologia, tem sido dar aula e traduzir esses conceitos considerados complexos para quem não é da área. Então, eu já tive chefe de recursos humanos desenvolvendo modelos de inteligência artificial sem escrever uma linha de código, porque ela sabia qual era o problema, ela tinha muita experiência, muito conhecimento em RH, ou na área comercial ou marketing, e eu conheci os modelos, então eu ensinei os modelos. Para mim, a parte mais fácil, no sentido de que o mais difícil é a experiência que cada um está trazendo, né? Ensinar modelos de inteligência artificial, acreditem, é fácil. O que é incomensurável, o que não pode ser substituído é a experiência do Wagner, é a experiência de você que trabalha com marketing, é a sua experiência que trabalha com comercial, com RH. Isso não é substituível, mas os modelos a gente consegue ensinar. isso aí, Jefferson, maravilha. Então, gente, olha, é o seguinte, vai lá, amanhã compartilha. Esse cupom de desconto tá ativado até o dia 23, tá? Mas lembrando, os 20 primeiros vão ter a mentoria de 1 hora com o Jefferson. Assim que vocês fizerem a aquisição, já vai colocar aqui para vocês na listagem. Após o encontro, ok? Após o encontro, porque você tem que Após o ter a encontro. bagagem, nós vamos agendar, vamos passar algumas opções de data, você vai escolher o melhor Perfeito. dia e horário para você, beleza? Então é o seguinte, Jefferson, considerações finais e despedir dessa turma maravilhosa. Antes, lembrando, gente, não saia, que eu já vou compartilhar no chat o link do certificado, tá? Jefferson. Wagner, eu já associei que sempre que você fala comigo no WhatsApp para me convidar para alguma coisa muito boa, e sempre é. Nunca me decepcionei com relação a isso, Wagner. Muito obrigado, né? Oportunidade de estar aqui mais uma vez. Espero realmente faça várias lives com relação a isso aí. Estou à disposição, eu sei como você também, para qualquer dúvida que qualquer um dos colegas aqui, ou qualquer um que tiver interesse nesses cursos, nesse treinamento, possa acompanhar. Acompanhe realmente a Digital Edu, né? É uma instituição, uma empresa, tem um canal que tem crescido bastante e muito
conhecimento. Vez ou outra eu entro também, eu sou inscrito, inclusive com um sininho para ver, né? Tem excelentes profissionais, né, de diversas áreas, então a gente aprende muito sempre com o que é colocado aqui. Wagner, mais uma vez, parabéns, né, desde as primeiras edições lá do Kona GP, por Maravilha. acreditar também no meu trabalho. Esse ano o Kona GP ele está híbrido, né? Então vai ser realizada uma parte presencial, o que eu entendo A como uma evolução pedidos. tremenda. Há pedidos, né? Muitos pedidos, né? E sempre teve figuras fantásticas palestrando lá. É uma honra para mim compor o quadro de palestrantes. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Maravilha. Jefferson, eu não vou tirar a tela ainda não. Pera só um minutinho, vai sair nós dois juntos, sabe por quê? Ok. Porque senão eu vou ficar grandão na tela e como eu tô olhando pro lado hoje, eu não tô na minha tela normal, eu vou ficar grandão e meio esquisitão. Então, assim, fica comigo aqui só para poder dar pro Ok. pessoal o link. É o seguinte, gente, ó, eu vou colocar para vocês agora no chat o link da pesquisa, ó, pesquisa não, o link daí para a emissão do certificado de participação, ok? Como que funciona? Você vai clicar nesse link e lembrando, quem está nas redes sociais, dá tempo de vir para Digital Edu agora, digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito e entra na live que está lá dentro. Por quê? Você só consegue emitir logado na plataforma, ok? Então tem que estar no chat da Digital Edu para poder emitir o certificado. Então, eu acabei de colocar no chat. Se você nunca emitiu um certificado conosco, assim que você clicar, você vai ser direcionado para uma página e vai pedir o seu nome. Você vai colocar o seu nome da forma que você quer que saia no certificado. A gente pede isso porque geralmente as pessoas cadastram nas ferramentas com primeiro e último nome, primeiro nome e primeira letra do segundo nome, cada um faz de um jeito. E no certificado é interessante que tenha o nome completo. Então, você vai preencher ali. Só que o seguinte, preencher uma vez, não altera mais. Ah, Wagner, mas eu errei. Manda mensagem do seu e-mail de cadastro para a gente que a gente altera para você. Tá? Isso evita uma coisa que já aconteceu no passado com a gente, é de amigos, eu sei, proatividade top da balada, amigo ajudando amigo, isso é normal, companheirismo, mas não é bom para nós, por exemplo. Por quê? Porque perde a qualificação do certificado. Né? Então não tem não pode ser que as empresas não deem valor por saber que o certificado pode não ser verdadeiro. Então, inclusive o certificado em si, ele é verificável. Então, tem um QR Code, a empresa, a instituição de ensino, pode checar se ele é verdadeiro ou não, tá? Ah, Wagner, mudei de nome, eu casei, vou casar semana que vem. Manda uma mensagem pra gente que a gente muda na hora para você, não tem problema. A gente só não deixa aberto para mudança, tá? Então é o seguinte, gente, já coloquei no chat, quem tá nas redes sociais, dá tempo de vir que esse botãozinho fica 5 minutinhos ativo. Ele é um token único para essa live e com 5 minutos ele, bum, parou. Não dá para você emitir mais o certificado, infelizmente. Tá bom? Sucesso a todos. Amanhã teremos mais às 20 horas falando de carreira. Te aguardo lá, Jefferson. Um abraço, meu amigo. Prazer ter Valeu, Wagner. gente. E até a próxima. Até a próxima.